Imagine triplicar suas chances de sucesso em qualquer processo com apenas algumas mudanças na forma de apresentar seus argumentos. Parece impossível? Hoje eu vou mostrar como isso é não só possível, mas essencial no mercado jurídico moderno. Bem-vindo! Eu sou Marcílio Drummond, criador do método Superinteligência, e ao longo da minha trajetória, ajudei mais de 100 mil clientes a agregar mais de R$1 bilhão em receitas. Neste vídeo, vou compartilhar 3 técnicas poderosas, validadas pela neurociência, que podem revolucionar sua forma de atuar na advocacia. E antes que você pense que é só teoria, saiba que essas práticas vêm de estudos avançados que realizei nas melhores instituições e são comprovadas por centenas de advogados que as aplicaram com sucesso. Então, se você quer aprender como otimizar sua argumentação e elevar suas chances de decisão favorável, fique comigo até o final. E um detalhe, no final, vou compartilhar como você pode usar a inteligência artificial para implementar tudo isso de forma ainda mais simples e eficiente. Preparado? Vamos nessa! Advogados, vocês sabiam que o maior erro na advocacia é o excesso de informações? Muitas petições acabam sendo ignoradas simplesmente porque são longas demais. Hoje, vivemos em um sistema judicial que valoriza a produtividade acima de tudo, e isso inclui os juízes. O CNJ cobra resultados rápidos e um juiz não tem tempo para ler petições de 40 páginas. Aqui entra a primeira técnica que você precisa dominar. Escreva pouco e com precisão cirúrgica. Seus principais argumentos devem estar claros e objetivos, sem perder tempo com citações doutrinárias ou jurisprudências desnecessárias. Lembre-se, o juiz não quer uma aula de direito, ele quer clareza. Um exemplo prático. Ao invés de criar páginas e mais páginas explicando a prescrição em um caso, use uma linha do tempo com os marcos interruptivos e conecte diretamente com a jurisprudência relevante. Assim, você poupa o tempo do juiz e ele encontra rapidamente o que precisa decidir. Menos é mais. Se você já usou essa estratégia ou tem dúvidas, comenta aqui. E aproveita para compartilhar este vídeo com seus colegas. Isso pode transformar a advocacia deles também. Você já ouviu falar na técnica da ementa? Essa é uma das ferramentas mais eficazes que você pode usar para destacar o argumento principal da sua petição. A ideia é simples, mas extremamente poderosa. Logo no início, após o endereçamento, você insere uma pequena seção chamada ementa. Essa ementa deve ser um resumo telegráfico e visualmente destacável do seu principal argumento. Por quê? Nosso cérebro é programado para identificar rapidamente aquilo que se destaca, uma habilidade herdada dos nossos ancestrais que precisavam fugir de predadores. Quando você utiliza essa técnica, está literalmente colocando um holofote no ponto mais importante da sua petição. Exemplo prático. Imagine que sua tese principal é a ausência de comprovação de fato gerador em um processo tributário. Na ementa, você escreve algo assim: fato gerador não comprovado. Artigo 242 CTN. Documentos anexados são insuficientes para configurar a ocorrência do evento tributável. Com isso, o juiz não precisa procurar seu argumento entre páginas e mais páginas. Ele já sabe o que buscar e onde encontrar. É uma forma de guiar a atenção dele, aumentando as chances de que sua tese seja considerada com prioridade. Aliás, essa técnica não só facilita o trabalho do juiz, mas também demonstra profissionalismo e organização, qualidades que chamam a atenção em qualquer tribunal. Não deixe de usar. Você sabia que um argumento forte pode perder totalmente sua força quando diluído em um texto longo e cheio de detalhes irrelevantes? Deixe-me explicar com uma metáfora simples. Imagine que você tem uma dose de perfume altamente concentrado. Agora, pense em diluir esse perfume em 1 litro de água. O cheiro continua lá, mas sua intensidade é reduzida. Na advocacia, funciona exatamente assim. Seus argumentos principais precisam ser claros e concentrados para gerar impacto. Se você os espalha por páginas e páginas, eles perdem força e podem até ser ignorados. A solução? Escreva com precisão e elimine tudo que for desnecessário. Por exemplo, em um caso envolvendo honorários advocatícios, ao invés de listar todas as cláusulas do contrato para justificar o pedido, vá direto ao ponto. Mostre os artigos do CPC e as provas que fundamentam o percentual solicitado. Depois, resuma em um único parágrafo como a decisão se alinha a jurisprudências recentes. Pergunte-se sempre: este parágrafo ajuda ou atrapalha a compreensão do meu argumento principal? Se não ajudar, corte. Garanta que cada linha da sua petição conduza o juiz para a decisão que você deseja. Você sabia que nosso cérebro é biologicamente programado para prestar atenção no que se destaca? Estudos em neurociência mostram que, quando algo chama nossa atenção no meio de um cenário comum, é quase impossível ignorar. Isso acontece porque durante milênios, nossos ancestrais dependiam dessa habilidade para sobreviver. Na advocacia, você pode usar esse princípio a seu favor com a técnica do ponto focal. Essa técnica, que está diretamente conectada à ementa, faz com que o juiz preste atenção exatamente no que você quer.
Aqui está como funciona. Logo no início da sua petição, você apresenta o argumento principal de forma visualmente destacada, com frases curtas e diretas. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está argumentando a nulidade de uma cláusula contratual. No início da petição, logo após o endereçamento, você inclui algo como cláusula abusiva identificada, artigo 51, CDC, evidências de desequilíbrio contratual comprovadas no documento XYZ. Ao usar um formato simples e impactante, você guia a atenção do juiz, garantindo que ele veja a essência do seu argumento antes de se deparar com qualquer outra coisa. Esse é o poder do ponto focal. No próximo bloco, vou mostrar como usar essa técnica combinada com inteligência artificial para otimizar ainda mais seus resultados. Não perca! Você já pensou em como a inteligência artificial pode transformar a maneira como você atua na advocacia? Ela não é apenas uma ferramenta futurista, é um recurso prático que pode ajudar você a aplicar técnicas como as que vimos até agora, de forma mais eficiente e com menos esforço. Imagine usar uma IA para criar automaticamente resumos e ementas baseados em neurociência, identificar precedentes relevantes em segundos e até formatar sua petição de maneira otimizada. Isso é possível. Com ferramentas modernas, você pode delegar tarefas repetitivas para a IA e focar no que realmente importa, construir estratégias jurídicas vencedoras. Por exemplo, uma ferramenta como o ChatGPT pode ajudar você a criar um one-page report, que veremos nos próximos blocos, ou uma linha do tempo visual para casos envolvendo prescrição. Outro exemplo prático é o uso de plataformas especializadas para análise de jurisprudências, como a inteligência artificial da Facilita Jurídico. A tecnologia não substitui a estratégia e o raciocínio jurídico, mas pode ser o diferencial para elevar seu nível de produtividade e resultados. Se você ainda não está explorando essas possibilidades, está perdendo uma oportunidade de ouro. Vamos ver nos próximos blocos como isso se conecta com técnicas práticas que já transformaram a advocacia de centenas de profissionais. Você já teve que despachar um caso diretamente com um juiz ou desembargador? Nesses momentos, cada segundo conta e a forma como você apresenta seus argumentos pode fazer toda a diferença. É aí que entra o One Page Report, uma técnica que transforma toda a essência do seu caso em uma única página objetiva e visualmente organizada. O conceito é simples. Você pega os pontos-chave do seu caso, os argumentos principais, os precedentes relevantes e as evidências fundamentais, e os apresenta em um formato de fácil leitura. Pense nisso como uma ferramenta que faz o trabalho do magistrado mais simples e, ao mesmo tempo, aumenta sua influência sobre a decisão. Por exemplo, se você está trabalhando em uma demanda de reintegração de posse, seu One-Page Report pode incluir resumo da situação, identifique o imóvel, a ocupação e o período de litígio. Base legal. Destaque os dispositivos do Código Civil e a jurisprudência aplicável. Evidências documentais. Organize os anexos que comprovam a posse legítima. Pedido principal. Encerre com uma frase direta, como reintegração deferida conforme artigo 926 CC. Quando você entrega um material assim, seja em um despacho presencial ou anexado ao sistema eletrônico, está mostrando ao juiz que respeita o tempo dele e destacando os pontos essenciais do caso. Você sabia que a maneira como você apresenta suas informações pode ser tão importante quanto o conteúdo em si? O conceito de Visual Law utiliza elementos gráficos e visuais para tornar documentos jurídicos mais claros e impactantes. Além de facilitar o entendimento, isso ajuda o juiz ou desembargador a absorver rapidamente o que é mais relevante. Pense em um caso de inventário, onde há várias partes envolvidas e propriedades a serem divididas. Ao invés de descrever todos os bens de forma textual, você pode criar uma tabela ou um diagrama que mostre como os bens estão sendo propostos para divisão. Isso não só economiza o tempo do magistrado, mas também evita mal-entendidos. Outro exemplo prático. Em uma ação trabalhista, onde o ponto central é o cálculo de horas extras, você pode apresentar um gráfico comparando as horas contratadas, trabalhadas e os valores pleiteados. Isso torna o argumento visualmente claro, reduzindo as chances de erro de interpretação. Ferramentas como Canva ou PowerPoint são excelentes para criar gráficos simples e tabelas de impacto. E lembre-se, Visual Law não é apenas uma tendência, é uma ferramenta de persuasão poderosa que demonstra inovação e comprometimento com a clareza. Você sabia que a atenção humana funciona como um holofote? Ela só se fixa em algo que se destaca em meio ao restante. E na advocacia, usar essa lógica pode ser o diferencial para garantir que seu despacho ou petição seja lido com atenção. Imagine que você está despachando um recurso que envolve a revisão de um contrato bancário. Em vez de iniciar com longas saudações ou detalhes excessivos, comece com uma frase que resuma o ponto central. Excelência, o que está em questão aqui é uma cláusula que viola o princípio da boa-fé contratual, resultando em prejuízo desproporcional ao cliente. Essa abordagem direta ativa o ponto focal no cérebro do magistrado, direcionando sua atenção para o que importa. Durante o despacho, use um tom claro e evite se perder em detalhes que possam ser facilmente conferidos na documentação anexa. E mais,
Se possível, entregue um resumo visual, como um one-page report, no final da conversa, reforçando o principal argumento. Isso garante que sua tese continue na mente do magistrado, mesmo depois de vários outros despachos. A advocacia moderna está cada vez mais conectada à tecnologia, e a inteligência artificial é o grande motor dessa transformação. Mas como exatamente a IA pode ajudar você a elevar sua prática jurídica e otimizar seu tempo? Imagine que você precisa revisar dezenas de decisões para fundamentar um caso complexo. Em vez de gastar horas analisando uma por uma ferramenta de IA pode identificar precedentes relevantes, destacar trechos mais importantes e até sugerir como esses precedentes podem ser aplicados à sua argumentação. Além disso, a automação permite que você crie fluxos de trabalho inteligentes. Por exemplo, ao redigir uma petição inicial, um software pode gerar automaticamente a estrutura básica do documento com base no tipo de caso, enquanto você personaliza os argumentos centrais. Outra aplicação prática é na análise de contratos. Ferramentas de IA conseguem identificar cláusulas problemáticas ou discrepâncias em contratos extensos em poucos minutos. Isso não só reduz erros, mas também libera tempo para que você foque em tarefas estratégicas. No próximo bloco, veremos como essas inovações podem ser aplicadas para construir um escritório mais produtivo e escalável. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de prazos, sem tempo para planejar ou expandir seu escritório? A inteligência artificial pode ser a solução para mudar essa realidade e transformar sua rotina em algo mais produtivo e eficiente. Uma das formas mais simples de aplicar IA é no gerenciamento de prazos e tarefas. Sistemas inteligentes podem monitorar todos os seus processos e enviar alertas automáticos para os prazos mais críticos, reduzindo o risco de esquecimentos ou atrasos. Outro exemplo prático é o uso de plataformas para automação de documentos. Imagine ter um banco de dados com modelos ajustáveis que a IA pode preencher com informações específicas de cada caso. Isso elimina horas de trabalho repetitivo e libera você para focar em tarefas de alto impacto, como atendimento aos clientes e planejamento de estratégias. Além disso, a IA pode ser usada para análise de desempenho. Com dados coletados automaticamente, você pode identificar quais áreas do seu escritório estão mais eficientes e onde há espaço para melhorias. Isso é fundamental para escalar suas operações sem sacrificar a qualidade. Nos próximos blocos, vamos explorar como personalizar essa tecnologia para atender às demandas específicas de seus clientes e aumentar a fidelidade deles ao seu escritório. A advocacia tradicional muitas vezes negligencia um recurso poderoso, os dados. Hoje, porém, ignorar informações estruturadas é deixar de lado uma vantagem competitiva que pode definir o sucesso ou o fracasso de um caso. E com as ferramentas certas, você pode transformar dados em insights que orientam decisões estratégicas e otimizam seus resultados. Por exemplo, imagine que você esteja enfrentando um caso complexo de direito previdenciário. Em vez de revisar manualmente centenas de decisões semelhantes, você pode usar uma ferramenta de análise de dados para identificar padrões em decisões de juízes específicos ou tribunais. Isso permite prever como certos argumentos podem ser recebidos e ajustar sua estratégia com base nessas informações. Outra aplicação é no gerenciamento interno do escritório. Você pode usar dados para identificar os tipos de casos mais rentáveis, os clientes mais recorrentes ou os processos que consomem mais tempo. Com essas informações, é possível tomar decisões informadas, como quais áreas do direito priorizar ou onde investir em melhorias. Mais do que nunca, a advocacia está se tornando uma ciência orientada por dados. Quem souber integrar esse recurso à prática jurídica terá um diferencial significativo. Nos próximos blocos, veremos como combinar análise de dados e automação para criar estratégias ainda mais eficientes. Você sabia que adaptar sua comunicação ao perfil do magistrado pode fazer toda a diferença na hora de convencer? Juízes, assim como todos nós, têm preferências, estilos e padrões de leitura. Entender isso é fundamental para aumentar as chances de sucesso na sua argumentação. Aqui está o segredo. Use a inteligência artificial para analisar decisões passadas do magistrado. Ferramentas modernas permitem identificar padrões, como preferências por certos precedentes, estilo de redação ou até mesmo tipos de argumentos mais valorizados. Por exemplo, alguns juízes priorizam objetividade extrema, enquanto outros gostam de análises mais detalhadas. Depois de identificar essas preferências, você pode adaptar sua petição para se alinhar melhor ao estilo do magistrado. Se ele valoriza resumos, destaque sua ementa. Se costuma citar jurisprudências específicas, inclua essas decisões no início do documento. Essa personalização mostra que você entende o contexto do julgamento, o que cria uma conexão mais forte com o juiz. Adaptar sua comunicação não significa mudar sua tese, mas sim apresentá-la de forma mais estratégica. No próximo bloco, vamos explorar como integrar isso com a técnica do One Page Report para aumentar ainda mais sua persuasão.
Uma das funções mais fascinantes da inteligência artificial na advocacia é a sua capacidade de ajudar na construção de argumentos sólidos e embasados. Com algoritmos avançados, é possível acessar, cruzar e analisar milhões de decisões judiciais em segundos, encontrando conexões que poderiam passar despercebidas no método tradicional. Por exemplo, ao trabalhar em um caso de direito bancário, você pode usar uma ferramenta de IA para identificar precedentes relevantes, tanto no tribunal local quanto em tribunais superiores. Essas ferramentas não apenas encontram decisões similares, mas também sugerem como você pode aplicá-las ao seu caso. Outro recurso interessante é o uso de IA para simplificar argumentos complexos. Ao redigir uma petição, você pode testar diferentes versões do texto, ajustando o tom, a clareza ou o nível de detalhamento com a ajuda da ferramenta. Isso garante que seu documento seja compreensível tanto para o juiz quanto para seu cliente. No próximo bloco, vamos ver como tudo isso pode ser integrado em uma rotina prática de trabalho, ajudando você a economizar tempo e aumentar sua produtividade. Ter uma rotina produtiva é um dos maiores desafios para advogados que lidam com múltiplos processos e demandas diárias. Mas com IA e automação, você pode criar uma estrutura de trabalho que maximize sua eficiência sem sacrificar a qualidade. Um exemplo simples: use ferramentas de organização baseadas em inteligência artificial para gerenciar prazos, tarefas e prioridades. Elas podem enviar lembretes automáticos, criar listas de tarefas e até sugerir ajustes no cronograma quando um prazo inesperado surgir. Outra dica prática é automatizar tarefas repetitivas, como formatação de documentos ou envio de notificações. Além de economizar tempo, isso reduz a chance de erros, garantindo que você entregue um trabalho impecável. Por fim, combine essas ferramentas com as técnicas discutidas nos blocos anteriores, como o One Page Report e o Visual Law. Essa integração transforma a forma como você organiza seu dia, permitindo que dedique mais tempo ao que realmente importa: estratégia jurídica e atendimento aos clientes. Nos próximos blocos, vamos continuar explorando como alinhar todas essas práticas para criar uma advocacia verdadeiramente escalável. Um dos maiores dilemas enfrentados por advogados é como expandir o volume de trabalho sem perder a qualidade no atendimento. Afinal, a advocacia é uma profissão que exige precisão, análise detalhada e um atendimento personalizado. Mas como alcançar escala sem comprometer esses fatores essenciais? A resposta está na combinação de automação, inteligência artificial e estratégias de organização inteligente. Ferramentas de IA podem assumir tarefas rotineiras, como análise de jurisprudência, redação inicial de peças e até atendimento básico ao cliente. Com isso, você pode direcionar seu tempo para atividades de maior valor estratégico, como planejamento de casos ou negociações importantes. Por exemplo, imagine que você lida com 20 casos semelhantes envolvendo um tema comum, como prescrição em demandas previdenciárias. Em vez de redigir cada petição do zero, uma ferramenta de automação pode gerar um esqueleto básico com base nos pontos em comum, enquanto você personaliza os detalhes específicos. Isso reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas e aumenta sua capacidade de atender mais clientes sem sobrecarregar sua equipe. Outro aspecto importante é o uso de métricas para medir a eficiência do escritório. Ferramentas de análise de dados ajudam a identificar gargalos no fluxo de trabalho e a priorizar áreas que precisam de ajustes. Assim, você não apenas aumenta sua capacidade de atendimento, mas também garante que os resultados sejam consistentes. No próximo bloco, veremos como aplicar a inteligência artificial para criar estratégias personalizadas para seus clientes, um diferencial que pode transformar seu escritório. Em um mercado competitivo como a advocacia, oferecer uma experiência personalizada é essencial para fidelizar clientes e se destacar. Mas como oferecer esse nível de atenção quando você lida com dezenas ou até centenas de casos? A resposta está na personalização em massa, um conceito viabilizado pela inteligência artificial. Com IA, você pode criar uma comunicação que pareça única para cada cliente, mesmo quando está trabalhando em larga escala. Por exemplo, sistemas de CRM, Customer Relationship Management, integrados à IA, podem enviar atualizações automáticas sobre o andamento dos processos, adaptadas à linguagem e ao estilo preferido de cada cliente. Isso reduz dúvidas e aumenta a confiança no seu trabalho. Outro exemplo, imagine criar relatórios personalizados para cada cliente com base nos avanços do caso, utilizando templates automatizados. Em vez de gastar horas redigindo esses documentos, você pode configurá-los para serem gerados automaticamente, garantindo rapidez e precisão. Essa personalização também pode ser usada na captação de novos clientes. Ao analisar os perfis de clientes atuais e suas demandas mais frequentes, a IA pode identificar padrões e sugerir estratégias para atrair públicos semelhantes. É como ter um consultor estratégico funcionando 24 horas por dia para o seu escritório. Nos próximos blocos, veremos como alinhar essa abordagem personalizada com técnicas de retenção de clientes para criar uma base sólida e recorrente para seu negócio.
Na advocacia, atrair novos clientes é importante, mas manter os atuais pode ser ainda mais valioso. Clientes satisfeitos não apenas voltam a contratar seus serviços, mas também recomendam você para outras pessoas. E aqui, a inteligência artificial e a automação desempenham um papel crucial. Uma das melhores formas de aumentar a retenção é oferecer valor contínuo, mesmo após o encerramento de um caso. Ferramentas de IA podem ajudá-lo a identificar oportunidades de follow-up, como enviar atualizações sobre mudanças na legislação que possam impactar o cliente ou oferecer uma análise preventiva de riscos jurídicos para o negócio dele. Outra estratégia é usar IA para criar programas de fidelidade. Imagine oferecer consultas periódicas gratuitas ou descontos em novos serviços, automaticamente gerenciados por um sistema que identifica os clientes mais recorrentes. Isso fortalece o relacionamento e mantém você no radar do cliente para futuras demandas. Além disso, o uso de relatórios de desempenho pode ajudar a demonstrar resultados concretos. Por exemplo, se você conseguiu reduzir custos ou acelerar processos para um cliente corporativo, mostre esses números em um relatório visual e impactante. Clientes que veem valor no seu trabalho são mais propensos a mantê-lo como parceiro jurídico. No próximo bloco, vamos explorar como construir uma reputação sólida no mercado, usando as ferramentas e técnicas que discutimos até agora. Reputação é um dos ativos mais valiosos para qualquer advogado. Em um mercado saturado, ser reconhecido como uma referência pode ser o fator decisivo para atrair novos clientes e consolidar seu escritório. Mas como construir e manter uma reputação sólida em tempos de mudanças tão rápidas? Primeiro, invista em conteúdo de valor. Crie artigos, vídeos ou até mesmo lives que abordem temas de interesse do seu público-alvo. Use a inteligência artificial para identificar as questões mais pesquisadas pelos seus potenciais clientes e ofereça respostas diretas e práticas. Por exemplo, se você atua em direito trabalhista, crie conteúdos sobre as atualizações mais recentes na legislação ou os direitos dos trabalhadores em situações específicas. Além disso, invista em automação para ampliar sua presença digital. Ferramentas de gestão de redes sociais permitem que você publique com frequência e de forma consistente, enquanto analisa o engajamento para ajustar sua estratégia. Por fim, participe de eventos, palestras ou webinários onde você possa mostrar sua expertise. Essas iniciativas não só aumentam sua visibilidade, mas também fortalecem sua autoridade no mercado. Combine isso com as técnicas de produtividade e automação que discutimos para garantir que sua reputação esteja sempre em alta. No próximo bloco, vamos fechar este roteiro com um resumo poderoso e uma chamada à ação para implementar todas essas estratégias. Há uma advocacia mais eficiente, moderna e lucrativa. Ao longo desses 20 minutos, falamos sobre técnicas práticas para otimizar sua atuação jurídica, desde a técnica da ementa até o One Page Report, o uso de Visual Law e como integrar a inteligência artificial ao seu dia a dia. Se você aplicar ao menos uma dessas estratégias, já estará um passo à frente da maioria dos advogados no mercado. Agora imagine o impacto de usar todas elas, combinadas com ferramentas de automação e análise de dados. É isso que pode transformar seu escritório em uma máquina de resultados, sem sacrificar a qualidade do atendimento ou sua qualidade de vida. E para você que quer acelerar essa transformação, eu e minha equipe estamos aqui para ajudar. Clique no link na descrição ou entre em contato para saber como o método Superinteligência EasyA pode ser a ponte entre onde você está hoje e onde deseja chegar. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus colegas e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão revolucionar sua advocacia. Eu sou Marcílio Drummond e estou aqui para ajudar você a transformar o direito com inteligência, tecnologia e estratégia. Até a próxima!